Vamos então iniciar a nossa atividade da noite, primeiramente nos entregando na mão de Jesus, agradecendo a Ele por esta oportunidade que Ele nos coloca, né, de podermos estar mais próximos do seu amor, do seu carinho e da sua luz que nos sustenta, nos traz o conforto a todas as nossas necessidades. Vamos então orar e meditar com Jesus por alguns minutinhos. Vamos lá. Vamos então agradecer a Dr. Bezerra de Menezes e toda a sua equipe por esses momentos que nos traz de conforto, traz o nosso fortalecimento através das águas fluidificadas, depositando ali remédios para a nossa cura. Vamos agradecer esta equipe maravilhosa que sempre está junto de nós, presente através do Dr. Deolindo, que nos ampara e nos traz todo o conforto. Que a luz divina os ilumine cada vez mais, né? Que possam estar sempre junto de nós, nos fortalecendo. Muito bem. Nós estamos no capítulo 1, no item 10. Só que o segundo parágrafo do item 10 existe um assunto muito extenso e que na semana passada não abrangeu o todo dele. Então existe uma parte que vai ser complementada hoje. Então eu vou ler o segundo parágrafo novamente, do item 10, ok? Então o item 10, que é uma carta, né, vamos dizer que assim, uma carta de Fénelon em Poitiers, em 1861. Então o segundo parágrafo diz assim: o Espiritismo é de ordem divina, uma vez que repousa sobre as próprias leis da natureza. E crede que tudo o que é de ordem divina tem um objetivo grande e útil. Vosso mundo se perdia, a ciência desenvolvida às expensas do que é de ordem moral, em tudo vos conduzindo ao bem-estar material. Revertia em proveito do espírito das trevas. Vós sabeis, cristãos, o coração e o amor devem caminhar unidos à ciência. O reino do Cristo, após 18 séculos, e malgrado o sangue de tantos mártires, ainda não chegou. Cristãos, tornai ao Mestre que quer vos salvar. Tudo é fácil àquele que crê e que ama. O amor enche-o de uma alegria inefável. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos vô-lo dizem sempre: curvai-vos sobre o sopro precursor da tempestade, a fim de não serdes derrubados. Quer dizer, preparai-vos e não vos assemelheis às virgens estouvadas que foram apanhadas de surpresa à chegada do esposo. Só uma observação, Davidson, um segundo. Nesse parágrafo, fala-se após 18 séculos. Isto ocorreu quando o Evangelho foi codificado, né? 18 séculos, 1800.
Hoje estamos no 20º, né? Vamos aí passando para o 21 já, né? Então, vejam que seria, então, não 18 séculos, mas 21 já, né? Tá certo? Ok, mas o nosso amigo Davidson vai nos trazer mais sobre o assunto, mais alguns detalhes que ficaram suspensos, nem sem orientação na semana passada. Ele complementará hoje. Davidson, tem a palavra. Uma ótima noite a todos. Vamos lá. Olha, eu vou pegar a partir de que nós comentamos no último estudo, retomando o que está escrito no túmulo de Allan Kardec, que sintetiza muito bem a doutrina espírita. Tudo bem? Olha, está lá. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tudo bem? Olha, quem não está fazendo progresso de alguma forma não está seguindo a doutrina. Se nessa semana nós não fizermos nenhum pequeno progresso, uma pequena melhoria comportamental, no caminho do bem, não perdemos nenhuma oportunidade para praticar o bem, enfim. Tal é a lei. Está escrito lá então, nascer, morrer, renascer e ainda progredir sempre, tal é a lei. Olha, para nós cristãos, Deus é amor. Já para os judeus e árabes, Deus é justiça. Na realidade, Deus é tudo isso e muito mais. Não vou entrar aqui nesse campo que acaba gerando uma discussão enorme entre as religiões. Mas nessa linha de raciocínio, ao perder a capacidade de amar, o risco da ausência do bem tomar conta do indivíduo é grande. Olha, eu vou repetir. Ao perder a capacidade de amar, a ausência do bem toma conta. E aí são considerados, na linguagem de Jesus, quem perde a capacidade de amar pode ser considerado como um lobo. Não, mas eu sou cordeiro, eu participo de palestras espíritas, faço o evangelho. Isso, infelizmente, é na prática. Por que conhecer o Espiritismo? O Espiritismo responde às questões aí fundamentais da vida. Quem somos? Somos espíritos encarnados. Eu não vou desviar muito. De onde viemos? Para onde vamos? O Espiritismo clareia tudo isso. Por que estamos aqui? Lembra? Nós viemos de umbral. Nós temos que agradecer. Já recebemos o nosso prêmio, fomos retirados de umbral. Lembra? É muito importante, né? Porque todos nós carregamos uma placa. O que eu ganho com isto? O que eu perco com isto? Está bem claro. Nós já ganhamos. Nós recebemos antecipadamente o nosso salário. Nós somos retirados de umbral. Dá para imaginar o nosso passadão. Nós espíritas, mas de maneira geral, uma boa parte dos que estão aqui na pátria do Evangelho. Portanto, o Espiritismo é um conjunto de ensinamentos que oferece uma visão ampla e racional da existência humana. E permite, a partir do momento que você tem essa amplitude, permite que nós iniciamos uma transformação íntima. Lá, lembra do Santo Agostinho? Reforma íntima. E, consequentemente, nós vamos devagarinho nos aproximando de Deus. E o Espiritismo traz essa verdade. Por que frequentar uma casa espírita? A casa espírita é o local onde possui o ambiente mais propício à nossa evolução. Sob a orientação da espiritualidade superior, ela oferece atividades que auxiliam o indivíduo nesse processo de autodescobrimento, de se autoconhecer, de se valorizar. Aí entra o tal do autocontrole, autoconfiança, aí entra todos os autos, autoestima, autodisciplina, autodeterminação e principalmente a melhoria contínua, que resume a lei do progresso. E muitas vezes a gente nem percebe os progressos que nós fizemos com o tempo. Como os espíritas veem Jesus? Olha aí, como que nós vemos Jesus? O Espiritismo ensina que Jesus é o espírito mais perfeito que Deus enviou à Terra. Ok? Alguns estudiosos espíritas dizem que
Na galáxia que Jesus foi criado, galáxia, um conjunto de planetas foi criado, onde ele se desenvolveu, não existe mais, segundo algumas psicografias recentes. Mas é um detalhe apenas, só para a gente imaginar que o nosso irmão maior tem muita experiência, muito tempo de vivência. Muito tempo. Bom, características do Espiritismo. A valorização da prática da caridade é o foco principal. Allan Kardec trouxe isso. A crença no Deus presente no cristianismo, esse Deus que é colocado no cristianismo. A não existência de sacerdotes, uma forte relação com o conhecimento científico e filosófico. Portanto, é uma doutrina, religião, filosofia e ciência. Ok? Importantíssimo. E a doutrina espírita, ela esclarece quanto à importância do ato de pensar. Fiquem bem ligados nessa fala, que eu diria que é a fala mais importante, talvez, da noite, do nosso estudo. Olha, ela esclarece quanto à importância do ato de pensar. E no sentido de alertar o ser humano quanto às implicações, os riscos, perspectivas, reações e resultados que tudo isso acarreta, devido ao pensamento. Portanto, é através do pensamento que cada um de nós influenciamos o mundo ao nosso redor. Olha a responsabilidade. Nós podemos contaminar ou impregnar com coisas boas. O que é o pensar? Pensar é submeter algo ao processo de raciocínio, colocar ali no lógico, no raciocínio. Exercer a capacidade de julgar, isso é pensar. Não vou entrar na questão de Lucas, não julguei isso para não ser julgado. Não, não é essa questão. Não é para julgar a pessoa, mas a ação da pessoa tem que ser julgada. O camarão cometeu algo errado, não vou julgar ele. Tem sim que julgar ele, não, mas a ação dele tem que ser julgada. Senão, eu não vou aprender nada nesse Brasilzão cheiíssimo de problemas enormes aqui na pátria do Evangelho. Eu vou deixar de aprender com os erros dos outros. Será que eu vou ter que cometer os erros aí, desses grandões que estão aí bagunçando o coreto? Não, tem que prestar atenção. Isso não, tem que ter esse juízo. Isso é pensar. Deduzir, ou mesmo criar, conceber algo. O que é. Você viu que está ali escrito, está lá comentado, está de alguma forma no Evangelho, nos manuscritos, o ato de pensar. Ato. Portanto, se é um ato de pensar, tem um esforço, tem um exercício de agir, porque todo ato é um esforço. Todo ato é um esforço. Portanto, é uma ação. Portanto, o pensar exige esforço. O Espiritismo enfatiza o aspecto moral, a prática do bem. Lógico, isso em decorrência do ato de pensar, alertando quanto às consequências de mantermos uma postura mental aí totalmente fora do bem, desequilibrada. E o Espiritismo nos ensina como corrigir isso. Agora, tem uma fala do Emmanuel que me chamou muito a atenção. Nós estudamos no domingo, estudando o livro Os Poderes da Mente, da Sueli Caldas. Uma frase que, cada vez que eu leio, tem uma interpretação. A frase é: cada ser humano, cada indivíduo, apenas atinge a vida. Significa que tem muita gente aí morta-viva, que não está atingindo a vida. Apenas atinge a vida, no bom sentido, até onde pode chegar a onda de pensamento dela. Ok, olha, no bom sentido. Cada ser humano atinge a vida do jeitão que o Emmanuel colocou. Atinge a vida até onde pode chegar o pensamento dela. Portanto, a minha visão de vida hoje é diretamente proporcional ao meu pensamento. Quando eu tinha 15 anos de idade, o meu sonho era pegar uma moto, pegar uma estrada vazia naquela moto, escutando uma música. Olha aqui. Ingenuidade. Para mim aquilo era tudo. Mas eu tinha 15 anos, era ingênuo, aquilo era o máximo. Eu não tinha dinheiro para comprar uma moto, então pegar uma estrada num domingo de manhã,
Era o máximo. A minha vida era aquilo. Morou? Era o meu pensamento. Meu pensamento ia até ali, era um sonho. Meu pensamento era... Eu não vou nem recordar. E conforme a gente vai expandindo o pensamento, a nossa visão de vida vai mudando. Conforme a gente vai vivenciando e aprendendo com a vivência, se curando, se libertando. Portanto, aqui, a minha interpretação, vida plena, vida pela metade, um receio, um medo, que gera ali uma paralisia, você está vivendo pela metade. Tudo bem? Eu não tô nesse aspecto, tá? Tudo bem? Olha. Então, quando Emmanuel fala isso, tá de acordo, é uma vida plena, é de acordo com o teu alcance no teu pensamento. Jesus é um espírito com muitos anos, aí, bilhões de anos. Então, vejam bem, nós temos aí milhares de reencarnações, mas apenas 170 quando a razão começou a predominar. Bem, nós somos crianças espirituais. A verdade é isso que eu estou querendo dizer. Tudo bem? Então, mas voltando para cá, estamos sempre aprendendo, se curando, se libertando. E aí, o que eu não percebo e ocorre embaixo do meu nariz? Eu não estou percebendo. Exemplo a gente tem de montão. Não havia percebido isso. Se eu pegar um livro que eu li espírita, que eu li há 10 anos atrás, e ler agora, como eu não percebi aquilo? Aí a gente começa a compreender a frase de Emmanuel. E a Sueli Caldas, a autora, a escritora desse livro, ela coloca uma outra frase que me chamou muito a atenção no livro Os Poderes da Mente, poderes gratuitos. Mas por ser gratuito, as pessoas não valorizam. Eu não sei o que acontece. Eu entendo, nós somos crianças espirituais. Aí dá para entender. Aí eu consigo falar, não, realmente, tem todo sentido. As fronteiras, olha que a Sueli Caldas coloca, as fronteiras mentais, fronteira, limite da nossa mente, ficam limitadas às minhas preferências. E, consequentemente, esse pensamento, essa fronteira mental, ela não se expande, ela não se modifica. Olha que interessante. Olha, portanto, eu estou limitado pelas minhas preferências. Vou trazer uma outra interpretação. Pelo meu egoísmo, pelo meu valorizar o eu. Ela deixa indiretamente, tipo, olha, se você esquecer um pouquinho de você, você expande o seu pensamento, você expande a sua inteligência, você vai conseguir perceber a realidade melhor. Olha. O contrário ocorre quando a pessoa deseja por algo mais valoroso, quando ela foca em coisas valorosas, como nós estamos estudando aqui, isso é valoroso demais, amplia as fronteiras do raciocínio. Olha que interessante. Enriquecendo intelectualmente, ampliando a nossa compreensão do mundo, da existência. Esse estudo nosso agora, nós vamos focar bem em qualidade, porque o mundo está muito voltado para a quantidade, excesso. Nós voltamos a estudar o capítulo 1, nós vamos devagar com o Evangelho. E uma preocupação de pegar o capítulo. Nós estamos entrando na ansiedade do mundo moderno, do mundo moderninho. Perigoso. Tudo que é em excesso se torna veneno. Então, guardem bem. O nosso orgulho, vamos reforçar a frase da Sueli Caldas. Nosso orgulho, nosso egoísmo está amarrando eu ampliar a minha inteligência / meu pensamento. Ok? Guardem bem isto. Por isso que a gente entende que esses grandes mestres, eles praticavam o quê? A caridade. Perceberam? Então, eu estou lembrando de Dom Bosco. Nós nascemos para os outros, irmão. Eu não, eu quero saber de mim, eu quero que os outros... Nossa, aquele linguajar popular. Não é verdade? Sócrates dizia algo muito legal, né? Ele trouxe vários, mas primeiro precisamos verificar se é bom, depois se é gostoso, no bom sentido, se eu ganho com isso. Então, está bem claro que fora da caridade não há salvação. Está bem claro, Kardec trouxe isso. Olha as perguntas que Kardec fez. Alguém tem
Dá uma pegada no livro do Bispo e fala, eu acredito que alguém perguntou isso. Uma vez eu só fiquei analisando as perguntas. É muita inteligência. Agora, como que ele conseguiu isso? Não foi roubando, não foi mentindo, não foi investindo no egoísmo, não foi prejudicando os outros. Não. O enviado de Jesus. Para ser enviado de Jesus, irmão, não, eu sou cristão. Eu estava hoje com o evangelho, não, eu sou cristão. Eu falei, mas o que você tem feito na prática? Não, eu sou do Jesus. Enfim, não, mas na prática. Pensando bem, eu falei, então você me desculpe, irmão, você não é um cristão ainda. Você é um teórico, um acadêmico, morou? A gente tem que se posicionar. Né? Então, olha, guardem bem. O orgulho e o egoísmo bloqueiam o seu desenvolvimento. Então, nós estamos descobrindo e nós estamos dormindo de botina. Já a prática da caridade expande as inteligências. No Evangelho está que, na época, o mundo se perdia. Está lá na leitura, a ciência desenvolvida, está escrito lá, à custa da ordem moral, mas conduzindo, tá? Sempre ali em nome da ordem moral, mas conduzindo ao bem-estar material, conforto, redundando em proveitos aí do espírito das trevas. Eu estava vendo um copo que está na moda, e o copo chinês ele veio com uma indicação da temperatura da água. Olha que graça, né? A pessoa compra aquele copão, carinha, não é bem caro o chinês, enfim, em cima apresenta a temperatura digital. Aí eu falei, cara, se tem uma bateria, se tem um indicador digital da temperatura desse copo, deve ter uma bateria lá dentro. Eu falei, peraí, se tem uma bateria ali junto com a água, se vazar o lítio, que é o material da bateria, e o risco existe, porque a vedação. Aí eu fui dar uma apurada, falei, cara, é a ciência trazendo conforto com riscos enormes. Deu uma pesquisada, já teve uma criança vítima disso. Foi tomar água, tomou lítio. O corpo é feito por lítio. Meu Deus, até hoje continua. E na época, o comércio ganhava espaço, a competição, o estímulo ao orgulho, ao egoísmo. A ciência provocou isso. Né? E isso não vai muito longe. Eu estava vendo recentemente um médico dinamarquês, Dinamarca, norte da Europa, Peter Gottschi. Ele não é um cara de meias palavras. São novos enviados, estão vindo aí, as pessoas se posicionam defendendo a verdade, com muita coragem. A maior parte fica escondidinho, passivo, não se envolva. Morou? Então, graças a Deus, aí tem muita gente aí defendendo o bem, com firmeza, com coragem. E ele compara a indústria farmacêutica de hoje com crime organizado. Esse camarada dinamarquês, ele ganhou aí uma amplitude na internet, ele considera uma ameaça à prática da medicina segura. E ele é professor na Universidade de Copenhague, ele fundou uma rede de cientistas que investigam a efetividade de tratamentos. E ali ele está trazendo muitos fraudes, medicamentos mortais. Ele lançou um livro chamado Medicamentos Mortais e Crime Organizado. Olha só que ponto que nós estamos chegando. O Covid aí dá uma história. Tinha lá, queira ou não queira, tinha lá um laboratório, enfim, dá uma conversa. Então, vejam bem, essa ciência, não estou generalizando, tem uma ciência do bem, tem uma ciência que não é do bem. Mas, de maneira geral, a ganância é uma doença. Né? Aquele excesso, mais e mais, acionistas pressionando, multibilionários por trás. Enfim, ele chama isso de máfia e ele vem provando que tem muitas fraudes nessa área. Ok? E o duro é que ele sabe que a indústria sabe que é uma ação errada, mas sabe como que é, né? Muito dinheiro na jogada abafa. Então, isso entra também na psiquiatria, drogas psicotrópicas, aí vai uma coisa. E agora vamos pegar um outro exemplo. Eu estou pegando num ponto aqui, demonstrando aqui que o apocalipse nós estamos chegando num extremo. Né? Não sei se vocês viram rapidamente a Meloni, a primeira-ministra italiana, uma mulher
extremamente corajosa. O mundo precisa de líderes assim. Uma mulher incrível. Eu paro para ouvir. De vez em quando dou uma pesquisadinha para pegar as falas dela. E recentemente ela veio nas mídias estimulando as pessoas a montarem presépios, considerando que as escolas italianas estão proibindo de realizar essa tradição italiana nos dias atuais, considerando que lá existem outras culturas muçulmanas e eles não estão. Está tendo uma pressão danada. E ela veio ao público, ela argumenta como, olha o que ela fala, como um menino nascido em uma manjedoura pode ofender vocês? Como a família que foge para proteger esse menino, está falando Maria e José, que é Jesus, pode ofender vocês, pode prejudicar. Ela diz que, independente de acreditar em Deus ou não, não tem sentido quererem alterar os seus valores cristãos. E ela manifesta nesse vídeo uma preocupação com a filha dela, que na escola foi proibida. É a comemoração do aniversário de Jesus. E muita gente esquece, eles estão aí correndo atrás de compras, presentes, aquela coisa toda, aquele consumismo exacerbado. Né? Pois é. Bom, mas vamos lá. O pensar, o sentir, o falar, o agir, a mente e o coração têm de andarem juntos, em equilíbrio, o racional e o emocional. E já se passaram aproximadamente 2000 anos, nós comentamos aqui no início, e o reino de Cristo, de forma plena, apesar do sangue de muitos mártires, ainda não veio. Nesse trecho do Evangelho, segundo o Espiritismo, os espíritos superiores dizem: tudo é fácil àquele que crê e ama. E aí a gente começa a entender. Se eu não consigo amar o próximo e não consigo me amar também, lógico, né? Eu com certeza eu estou estacionando a minha maneira de pensar. Eu estou repetindo. Portanto, está a chave aí. Descobrir o que acontece por eu não estar se desenvolvendo no amor. Pois é, quando nós acreditamos no amor, passamos a receber uma energia de coragem, de otimismo, de positividade. E o que é mais importante? Nos fortalece, é criada uma fortaleza para a gente não ser derrubado nesses momentos aí de extremas tentações. Vocês vão perceber do nada, vão surgir tentações para discussões, para raiva, em todos os sentidos, via internet, enfim. E, portanto, o texto sugere para nós nos prepararmos e não imitarmos as virgens loucas. Lembrando que loucas é aquela que deixou de ter razão, maluca, ela está alienada, que não possui controle sobre os seus próprios comportamentos. Vamos chamar, como o texto chamou, de insensatas, que foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo. Foram pegas de calças curtas. E aí vamos entender. Está em Mateus 25, capítulo 25, de 1 a 13. Então está lá. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas, ok? Jesus chamou de loucas, né? E 5 prudentes, pé no chão. Tinha plano B, tinha plano C, aquelas cautelosas. Né? Ora, as insensatas, tomando as lâmpadas, não levaram o azeite consigo. Lembra lá das candeias? Não levaram. Já as prudentes levaram o azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. Isso está no capítulo de Mateus. E, tardando, atrasando o noivo, cochilaram todas e dormiram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo! E elas saem ao encontro do noivo. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas, que são chamadas de loucas, disseram às prudentes: dai-nos um pouco do seu azeite, dai do vosso azeite, porque as vossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, pois de certo não chegaria para nós, não daria para nós também. Isso é como descobrir um para cobrir o outro.
E aí elas falam, ide antes aos que o vendem. Eu estou lendo ao pé da letra. E comprai-vos para vós. E elas, tendo ido comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois vieram também as outras virgens, que foram comprar os azeites, e disseram, Senhor, bateram na porta, abre a porta. E ele, porém, respondeu. Desculpa, o noivo respondeu, que é Jesus, eu vou explicar já já. Ele respondeu, em verdade vos digo, não vos conheço. E aí o último versículo de Mateus, desse capítulo, está lá. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia, nem a hora. Olha, não sabeis nem o dia, nem a hora. Aqui que o noivo chegará, que nós vamos entender agora que é Jesus. Vamos lá, é uma parábola contada por Jesus para ensinar seus discípulos a importância de se prepararem para a segunda vinda. Vamos entender o que é essa segunda vinda. A parábola das 10 virgens pode ser interpretada da seguinte forma. É uma forma que eu gosto de interpretar. As virgens representam os membros da igreja, os fiéis. O noivo representa Cristo. O noivo. As virgens que estavam preparadas para encontrar o noivo lá com azeite representam aqueles que receberam a verdade e abraçaram a causa, tomaram o Espírito Santo como guia, na linguagem da igreja. A parábola se baseia no costume dos judeus em que o noivo chegava de noite à casa da noiva. Chegava de noite na casa da noiva e as damas de honra cuidavam dela, preparavam a noiva. Quando a chegada do noivo era anunciada, as moças, que estavam as damas de honra, saíam com lâmpadas para iluminar o caminho até a casa da noiva. Era um ritual, é um ritual judeu. Na parábola, as virgens loucas pedem azeite emprestado às prudentes, mas elas não podem compartilhar. Esse detalhe nos ensina, é muito importante, é uma observação nossa. Nos ensina que a nossa preparação é algo pessoal e intransferível. Olha bem, a minha preparação eu não posso transferir para as minhas filhas, é algo pessoal. Por isso que eu digo, cuida da sua vida, que é muito, irmão. Ah, ele fez isso, ele fez aquilo. Ah, irmão, cuida da sua vida, que é muito. Aí a gente começa a entender. Ninguém pode viver nossa fé por nós. Cada pessoa é responsável por buscar o seu próprio relacionamento com Deus. Ok? As lamparinas acesas denotam aí que você está esperando alguém chegar. Olha que interessante. Não seria conveniente se apagar as lamparinas com alguém fora de casa. Portanto, é simbólico. É simbólico. Significa aí as lamparinas uma prontidão espiritual, um preparo. A fé. O mundo sempre foi dos preparados. Eu acho absurdo, eu pergunto em grupos, quem tem plano B de vida, plano C? Tem gente que não tem plano A de vida, tá aí correndo, que não é barata. Já viu barata perdida? Ah, meu Deus. E aí, a igreja diz que Jesus vai voltar. Tem aí o arrebatamento que vai levar todo mundo bruscamente. Sim, nós sabemos que vai ter uma separação joio do trigo. Ok, vai ocorrer, nós estamos caminhando para a regeneração, mas na visão espírita, Jesus não vai voltar na matéria, não. Vai voltar o quê, hein? A sua mensagem, ela será simplesmente, eu falo simplesmente, completamente retomada. Eu já vejo no meio da psicologia, trazendo espiritualidade, a psicologia transpessoal é focada na espiritualidade. A ciência, a USP aqui no Brasil, Botucatu, São Paulo, pesquisando espiritualidade de maneira geral, trazendo Jesus na linguagem junto aos cientistas. Eu tenho uma amiga que vai defender uma tese agora, ela fala o tempo todo em Jesus, ela vai entrar falando em Jesus. Olha a ousadia. Portanto, essa retomada de Jesus já está ocorrendo. É através da mensagem dele. Ele não voltará na matéria. O reino dele, sim, que vai acontecer. Portanto, vamos despertar, não é verdade? Permitindo que essa luz da compreensão ilumine nossos corações e nossas mentes. Eu paro por aqui e é importante nós elevarmos daqui algo para praticar. Porque o cristianismo sem prática não é um cristianismo.
reflitam nisso. Não percam a oportunidade de praticar o bem. Não percam. No próximo encontro, que o meu horário já estourou, eu vou contar uma história de caridade muito bonita que eu acompanhei. Que Deus abençoe a todos. Eu desejo uma extraordinária semana com muito otimismo. Ao acordar, nós estamos percebendo muita negatividade no pedaço. Nós estamos em pleno apocalipse. Fale positivamente. Vai ser um extraordinário dia, vai dar certo e vai para cima. Não dá moral, que some tudo. Some. Nós já demos mais de 2.000 anos aí, dando, muito mais de 2.000 anos, lógico. Muito mais. Dando muito moral para o mal. O mal não existe, a ausência do bem. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, Davidson. Muito bem, vamos dar continuidade, então, às nossas atividades da noite. Vamos já passar a palavra ao André, que nos vai trazer a mensagem do Dr. Deolindo. André, você tem a palavra. Essa sequência do estudo, onde fala da nova era. Semana passada fizemos uma simples recordação das fases transitórias do planeta e podemos chegar a uma conclusão de que de tempo em tempo tudo se melhora e tudo tem seu progresso intelectual, moral, espiritual, sentimental. O mundo em si progride. Os ensinamentos divinos se fixam cada vez mais lá no âmago espiritual do ser, porque o despertar da verdade está cada vez mais próximo da criatura divina. E após aquela fase de Jesus, como sendo ali a segunda revelação, que nos trouxe todos esses princípios do amor e da fé raciocinada, voltado ao Deus do amor, ao Deus da bondade, ao Deus da oportunidade constante aos vossos filhos, aonde uma nova fase após Jesus se inicia. Muitos desafios ainda pela ignorância do ser, principalmente mediante aqueles espíritos que compromissados estavam em trazer um despertar da religiosidade, algo de suma importância nesta fase, porque elevaria o ser a despertar dentro de ti aquela vontade, aquele compromisso de conhecer a Deus de forma mais próxima, quebrando aquelas barreiras do qual a ignorância e o fanatismo assim propiciava. Mas, infelizmente, muitos se perderam. Até mesmo se posicionando como deuses, onde, na sua ignorância, estava tão distante de Deus, até mesmo por estar a trajar um celibato. E assim
buscou, de forma errônea, o ostentar o seu orgulho, a sua vaidade, se firmando apenas na aquisição do poder, se julgando superiores a tudo e a todos. Vimos muitas atrocidades que trouxeram muitas penalidades à humanidade. Guerras santas, abusos do poder, declarando a heresia para aqueles que assim não ouviam as vossas ordens e as vossas determinações. Muitos caçados, muitos queimados, muitos usurpados dos seus bens, porque a busca pelo poder e pela riqueza se predominava. E isto acontecendo, visualizamos um distanciamento muito grande de Deus através da tua verdade. Os tempos se passam, revoluções ocorrem, porque isto é algo dentro de uma normalidade, quando tudo está em transição. Mensageiros do Pai, de forma missionária, assim reencarnam neste planeta. Vamos fazer as nossas vibrações, né? Agradecer essa equipe maravilhosa que o Dr. Bezerra de Menezes, né? Dr. Gonzalez, Dr. Paulo, Dr. Gonzalez, né? E todos que estão junto de nós, nos fortalecendo, trazendo todas as medicações, as nossas necessidades, né? Vamos agradecer a eles por estar junto de nós nesta noite. Vamos pedir ao nosso querido Mestre Jesus, abençoe, ilumine a todos os nossos irmãos que estão com os nomes aí no grupo de cura, no grupo de estudos, enfim, irmãos em hospitais, em clínicas de recuperação, clínicas de repouso, né? Moradores de rua, sejam abençoados e iluminados e tenham o calor do amor de Jesus em seus corações. Que essa paz, este amor esteja com todos, nos fortalecendo e trazendo a cura para todas as nossas enfermidades. Porque sabemos que todos nós temos alguma necessidade. Então, Jesus que nos abençoe e que nos ilumine e que nos fortaleça para que a gente possa sempre fazer o melhor aos nossos irmãos, aos nossos familiares, no nosso trabalho, enfim, em todas as comunidades onde frequentamos e possamos ser portadores do amor e do carinho que Jesus tem por todos nós. Que esta equipe do Dr. Bezerra de Menezes nos fortaleça sempre e que esteja sempre junto de nós, trazendo o amor e a paz de Jesus em todos os nossos corações. Em agradecimento a este momento que vivemos nesta noite, tão proveitoso, tão fortalecedor, né? Momentos que nos deixaram um pouco mais assim, de olhos abertos, corações
dispostos a doar amor e carinho a todos os nossos irmãos, vamos fazer a nossa prece de Caritas em gratidão ao nosso querido Mestre Jesus e ao nosso Deus Pai. E aí, essa prece de Caritas hoje será feita pela Ana Espinosa. Ana, por favor, Ana, faça a prece. Deus, nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai força, Senhor Deus, àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração dos irmãos a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação e ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o que e órfão, ó Pai. Senhor, que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e uma grande fé. Deus, um raio, uma fagulha do vosso amor divino pode abrasar a terra. Deixai-nos beber dessa fonte fecunda e infinita, onde todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento de amor. Como Moisés sobre as montanhas, nós os esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a sua infinita misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, e dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de refletir a sua santa e divina imagem. Que assim seja. Obrigada. Muito bem. Que Ele nos abençoe, nos ilumine e nos fortaleça. Muito bem. Uma boa noite a todos.